Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ou seja, ele cooperar com esses países coloca o Brasil numa posição mais privilegiada de alcançar esse objetivo, embora seja um instrumento de retórica da política externa, realmente pelas heterogeneidades do grupo. Né? O Brasil não é o que mais cresce nos BRICS, pelo contrário, é o país que menos cresce no grupo. É o país que tem a economia mais ainda debilitada. Né? Está muito longe da China, está muito longe da Rússia, mas estar nesse grupo responde a esse anseio. Né? Tem um poder de pressão muito maior no sistema internacional. Quanto esse banco vai custar para os países? Em termos econômicos? Em termos econômicos. Bom, ainda é um cenário, né, de bastante incerteza. Né? Assim como o Banco do Sul, no caso da integração sul-americana, ainda foi uma grande incerteza, eu diria que é uma grande incerteza também o Banco dos BRICS, porque o Banco do Sul começou com uma iniciativa muito esperançosa, né, que vinha também como uma alternativa ao financiamento do desenvolvimento nos países sul-americanos, e acabou que a inserção, né, o quanto de dinheiro foi injetado nesse banco, acabou de estar muito aquém do que se esperava que fosse injetado. Então, a minha expectativa é um tanto quanto mais pé no chão. Né? Eu não estou muito esperançoso que esses países vão colocar tanto dinheiro ainda nesses instrumentos de financiamento. Até porque alguns deles ainda estão endividados em outras instâncias internacionais e já colocaram dinheiro em outros bancos. Né? Ainda é uma experiência. Né? Quando você faz o seu primeiro investimento no mercado financeiro, se você não é um investidor experiente, com um grande conhecimento do mercado financeiro, você não pega todo o seu dinheiro e coloca numa corretora de maneira cega. Né? Você procura fazer investimentos menos audaciosos, mais tradicionais. E aos poucos você vai progredindo sua experiência, vai aprendendo a negociar no mercado financeiro e vai fazendo experiências mais audaciosas. Eu acredito que o caminho, né, para o banco dos BRICS seja um caminho mais paulatino, né? Um tanto quanto mais cauteloso esses países, com injeções de dinheiro progressivas, vão sendo observadas as demandas dos próprios países, né? O quanto que eles estão precisando de dinheiro, os países com quem eles vão cooperar, com quem eles vão financiar, e vai se observando como foram logrados os objetivos, né? Que lembrando que é um banco, né? Ou seja, ele vai cobrar juros, ele também tem um certo retorno financeiro a esses países, também tem que se observar a lucratividade desse banco, o quanto que esses países vão ganhar, ganhos não somente econômicos, mas ganhos políticos, ou seja, se eles não têm aquele prestígio do FMI de serem os grandes financiadores do sistema mundial, eles vão também tentar ser grandes financiadores do sistema internacional por meio do seu próprio banco. Também tem que ver se os demandantes de dinheiro, né, vão também confiar no Banco dos BRICS o suficiente para trocar o seu banco. Né? É que nem você trocar a sua agência bancária uma por outra. Né? É um certo trabalho, é uma mudança no seu padrão de comportamento financeiro. E quem vai gerenciar esse banco? Bom, inicialmente esse banco ele tem características... me enrolei na resposta. O gerenciamento desse banco, ele se dá de uma maneira tanto quanto mais democrática, ou seja, né, por meio do próprio encontro feito pelos países dos BRICS, é decidido qual país que vai fazer o gerenciamento. Mas, a princípio, é um gerenciamento que é do grupo em si. O grupo gerencia o banco, embora, né, a administração do banco não necessariamente seja por um nacional ou outro. Né? Por exemplo, fazendo um paralelo do FMI com o BIRD, né, com o Banco Mundial, que os países procuram ter seus representantes como diretores desses bancos, mas isso, em teoria, é muito mais a posição de prestígio internacional. Né? Quem dirige o banco, na verdade, está exercendo, em teoria, um papel burocrático. Né? É como, agora na eleição para o Papa, no conclave do Papa, né, o argumento do Vaticano era esse: não importa quem seja o nacional
que vai ser o Papa. Né? O objetivo dele aqui é o objetivo religioso, não a nacionalidade dele. Ou seja, o objetivo do gerenciamento do banco não é o objetivo que vai trazer consequências diretas para um país. Ou seja, se a direção do Banco dos BRICS for de um brasileiro, não quer dizer que o Brasil está melhor ou pior que os outros países. Isso é só uma questão justamente burocrática. É o que se espera, né? Que não arrastem a sardinha para a brasa dos seus próprios países, né? Que seja uma postura muito mais neutra, administrativa, né? Que até corresponde a um traço da política externa do governo Dilma, que ainda está em construção, mas que se parece muito com a política interna do governo Dilma, que é uma política externa voltada mais para o aspecto técnico. Então, espera-se que o posicionamento brasileiro é que o gerenciamento do banco seja um gerenciamento técnico. Haverá limite de crédito? Até onde esses bancos vão ter condições de ajudar os países membros? Bom, como eu estava dizendo, né, até quanto esses podem os países membros? Né? Os grandes ganhos para os países membros do banco entre eles, na verdade, é o ganho político. É mostrar aos países, às potências tradicionais, que, já que eles não conseguem se inserir naqueles sistemas tradicionais econômicos, já que eles não dão espaço para o readequamento de cotas, por exemplo, no caso do FMI, eles têm essa possibilidade de criar um instrumento alternativo. Ou seja, se aquele regime não corresponde às expectativas deles, eles têm poder o suficiente, hoje em dia, no sistema internacional, de criar um regime alternativo. E esse é o grande ganho. O grande ganho não é fomentar o financiamento interno desses países. Como observamos, por exemplo, o Brasil não é mais devedor do FMI, certo? Os recursos internacionais que o Brasil faz uso são muito menores do que fizeram antigamente. A questão agora para esses países é outra, não é mais se financiar. Se financiar faz parte, mas o grande ganho que eles querem ter com isso aí é serem os financiadores, eles querem ser os donos do banco, não querem ser mais o cliente do banco, eles querem ser o dono do banco, que é um aspecto muito diferente, é um aspecto de poder muito mais diferente. E o quanto eles vão despender de dinheiro aí depende, como eu disse, do sucesso desse investimento, né? Caso seja notado o sucesso, mais dinheiro vai ser injetado e maiores financiamentos vão ser feitos, linhas de crédito diferenciadas vão ser feitas, né? Mas o objetivo para esses países, né, para si próprio mesmo, é o ganho político, de ser financiador e não mais devedor. Obrigado a vocês.